Queridos, boa noite. Boa noite para você que também está em casa. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos, amém? Graças a Deus. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade, irmãos. Temos aqui uma palavra de Deus para o meu e para o teu coração, amém? Sem delongas, eu quero que você, por gentileza, abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 18. Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 1. Louvado seja Deus, aleluia. Oh, bendito Senhor. Todos encontraram, amém? Glórias a Deus. Acompanhe comigo a leitura do texto, por favor. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? Aleluia. E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus disse-lhe: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. 19 versos 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Eu quero que você guarde este trecho da palavra. Jesus entrando em Jericó. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo, com alegria. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Feche os seus olhos. Senhor, mais uma vez, fala conosco esta noite, que esta palavra, Pai, venha produzir ainda mais transformação em nosso coração. Desejamos ouvir a Tua voz, e assim, Senhor, sair deste lugar impactados pelo poder da Tua palavra.
Aleluia. Declaramos que precisamos da tua presença e que nesse momento, Senhor, desapareça o homem e apareça Cristo. E para Ele seja tão somente, para Ele a honra, a glória e o louvor e a adoração para todo o sempre. Amém e amém. Queridos, esse é um texto que, aliás, esses textos, eles trazem momentos de reflexão para cada um de nós, porque nós aprendemos com a palavra do Senhor que em todo o tempo, por onde o Senhor Jesus passava, alguma coisa grandiosa acontecia. Algumas pessoas, ao se aproximar de Jesus, elas eram curadas de várias enfermidades. Algumas pessoas eram libertas. Outras pessoas, ao se aproximar dele, eram renovadas e transformadas. E em cada lugar que o Senhor Jesus entrava ou estava, havia ali um propósito. E como eu disse, sempre alguma coisa acontecia. Por quê? Por causa da presença dele. Exemplo, em Caná da Galileia, Jesus ele foi convidado para uma festa de casamento. E naquela festa faltou algo que não poderia, em hipótese alguma, faltar, que é o vinho, que gerava alegria no coração daqueles que ali estavam. E ali Jesus, depois de uma conversa com a sua mãe, ele decide então transformar a água em vinho naquele lugar. Este foi o primeiro milagre que Jesus realizou. E esta situação marca definitivamente o princípio do ministério público terreno de Cristo. Quando Jesus chega a Galileia, ele entra na Galileia com um propósito. Qual é o propósito? Escolher os seus discípulos, orientando-os e convidando-os a segui-lo. Quando Jesus entra em Samaria, ele entra quebrando preconceitos, evangelizando e cumprindo o plano divino. Engraçado é que quando o Senhor Jesus entra em Samaria, ele é conhecido como apenas mais um judeu. Mas quando ele sai de Samaria, ele sai sendo reconhecido como um profeta. E enquanto Lucas 18 registra a chegada do Senhor Jesus Cristo a Jericó, Lucas 19 vai registrar não apenas a chegada, mas a entrada de Jesus em Jericó. E aqui tem algo muito profundo. Eu quero abrir aqui um parênteses para a nossa reflexão. E eu pergunto para você, com que propósito Jesus agora entra em Jericó? Com que propósito um dia Jesus entrou na minha e entrou na tua vida? Ele não entrou apenas para gerar transformação em nosso coração. Jesus entrou com o propósito de nos libertar e salvar. Esse foi o grande propósito para que Jesus encontrasse o meu e o teu coração, queridos. A vida com Jesus Cristo traz transformação completa de vida para todo homem e toda mulher. E por falar em Jericó, eu não sei se você tem conhecimento disso, mas Jericó, quando falamos de Jericó, falamos de uma cidade histórica, considerada
a mais antiga cidade do mundo hoje. Jericó tem aproximadamente 11 mil anos de vida, 11 mil anos de história. Ela também é conhecida como a cidade da Palestina, localizada na Cisjordânia, sob o domínio palestino. Foi a primeira cidade atacada pelo exército de Israel. E na época que isso aconteceu, esse ataque de Israel a Jericó, algo muito sério aconteceu. Por quê, pastor? Porque foi exatamente nesse tempo que um profeta chamado Josué ergue a sua voz profética e lança uma palavra de maldição contra Jericó. Jericó, na verdade, era o centro da idolatria e perversão. Aleluia. Ali era realizado sacrifício de crianças ao deus Moloque. E onde está, pastor, esta palavra de maldição que Josué lança sobre Jericó? Abre para mim Josué capítulo 6, por favor, a partir do versículo 16. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. 17. Porém a cidade será anátema, ou seja, amaldiçoada ao Senhor. Ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá. Ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. 18. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema, tomando dela, e assim e façais maldito arraial de Israel, e o turveis. 19. Porém toda a prata e ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, e irão ao tesouro do Senhor. Então, nesse texto nós vemos Josué dando uma instrução para o povo de Israel. Josué é como se dissesse para aquele povo: olha, eu estou declarando a partir de agora essa cidade anátema, essa cidade amaldiçoada. Separem apenas a prata, separem apenas o ouro, separem apenas os utensílios de bronze, para que eles vão para a casa do Senhor e sejam consagrados ao Senhor. Tão somente Israel não tome nada desta cidade, para que o arraial de Israel não se torne também maldito. Aleluia. Irmãos, 500 anos se passaram após a morte de Josué. Mas antes, Josué ele lança uma segunda palavra de maldição naquele lugar. Aonde está, pastor? Josué capítulo 6, versos 26 e 27. Olha que interessante. E naquele tempo, Josué os esconjurou, dizendo: maldito, maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade, ou seja, reconstruir esta cidade de Jericó, perdendo o seu filho primogênito, afundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. 27. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Irmãos, pastor Everton, 500 anos depois da morte de Josué, se levanta um cidadão, parte da nação israelita, com o nome Reiel de Betel, e ele projeta em seu coração o desejo de reedificar Jericó, de reconstruir Jericó.
Ele promoveu a reconstrução da cidade. Isso aconteceu durante o reinado de Acabe, rei de Israel. E esse foi o tempo em que a segunda palavra de maldição liberada pelo profeta Josué se cumpre. Abra para mim primeiro o livro de Reis, capítulo 16, versículo de número 34. Olha aí. Em seus dias, Riel, o betelita, ou seja, de Betel, edificou a Jericó. Olha aí, morrendo Abirão, seu filho primogênito, afundou-a. E morrendo Segube, o seu último, após as suas portas, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Pastor, o que estava acontecendo aí? Riel ele estava experimentando do peso da palavra profética. Ele esqueceu. Josué já estava morto há 500 anos. Mas ele esqueceu que o Deus da profecia permanecia no seu trono. E a palavra se cumpre na sua totalidade. Talvez Riel tenha pensado consigo mesmo: o profeta já morreu. Mas como eu te disse, ele esqueceu que o Deus da profecia estava ali, assentado em seu trono. Riel até lembrou da morte do profeta, mas esqueceu que o Deus Todo-Poderoso estava sentado em seu trono de glória. Agora entenda uma coisa: a maldição que estava sobre a cidade de Jericó, presta atenção nisso, somente poderia ser quebrada se um profeta maior do que Josué entrasse na cidade. Repita comigo, diga: Jesus entrou em Jericó. E ao entrar em Jericó, oh aleluia, Jesus transforma Jericó. E em lugar de juízo, Ele traz bênção, graça e traz restauração para aquele lugar. E nós vamos observar que Ele fez isso na vida de Zaqueu. Oh aleluia. Enquanto Josué trouxe juízo e maldição, Jesus trouxe graça. E por que, pastor? É porque essa ação de Jesus simboliza o fim de um regime de condenação e o início de um regime de restauração. Jesus entrou na cidade, transformou definitivamente a maldição em bênção. Nós encontramos na palavra Deus agindo desta forma. Abra para mim Neemias capítulo 13, por favor. Neemias 13, versículo 1 e 2. Naquele dia, oh aleluia, leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. 2. Porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles a Balaão para que os amaldiçoasse, ou para os amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. O que está acontecendo aqui, pastor? Balaão, inteligentemente no pensamento dele: olha, Balaque, eu quero que você vá para lá, Balaque, vá lá, eu quero que você amaldiçoa o povo de Israel. E ele foi remunerado por isso, ele recebeu por isso. Então Balaque foi por várias vezes tentando amaldiçoar o povo de Israel, a ponto dele voltar para Balaão e falar: Balaão, está acontecendo algo muito estranho aqui. O que foi, meu filho? Balaão, eu já fui muitas vezes lá tentar amaldiçoar aquele povo, mas eu não consigo amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Aralabaxere cantarabandalabas, orilabaxulhandalabas. Bate no ombro de quem está do teu lado, lança uma palavra pequena profética sobre a vida dele. Fala: você já está
Diga: já está abençoado pelo Senhor. E vou dizer mais: praga nenhuma chegará à sua tenda. Ore labaxara canta labaxurianda labas. Pastor, e nós em relação ao nosso encontro com Jesus? A maldição da lei, do pecado estava sobre nós. Nós não tínhamos merecimento algum, mas fomos alcançados por essa graça, e o sangue do Cordeiro derramado nos purificou de todo pecado, e hoje temos liberdade para adorar e servir aquele que vive para todo sempre. Aleluia! Oh, meu Deus. Jesus querido, e passando por Jericó, nós vimos aqui no texto, Jesus teve encontro com duas pessoas necessitadas: Bartimeu cego e Zaqueu o publicano. E esse foi o tempo em que Jesus cura Bartimeu, liberta Zaqueu e muda o destino dos moradores de Jericó. Jesus agiu dessa forma, queridos, mostrando que a presença dele transforma um passado sombrio em um futuro de bênção. E me diz uma coisa: quem aqui dentro crê que Jesus está aqui esta noite? Eu creio. Eu creio por quê? Porque a palavra diz isso. E a palavra de Deus é fiel e verdadeira, não tem oscilação nela. Ele está aqui. Eu posso declarar, olhando dentro dos teus olhos, essa pode ser a melhor noite da tua vida. Ela pode ser. Oh, Deus Santo e Poderoso. Bartimeu, pelo que podemos ver aqui no texto, ele não perdeu a única oportunidade que teve. Por quê, pastor? Porque Jesus não passaria novamente por ali. Jesus estava indo em direção a Jerusalém, quando mais adiante ele seria crucificado. Quando olhamos para a vida de Bartimeu e Zaqueu, nós percebemos extremos sociais, ou seja, um marginalizado, excluído, à margem da sociedade, sem acesso a direitos básicos, rejeitados pelo sistema dominante, e o outro pastor que é Zaqueu, rico, porém odiado. Um que representa a fé inabalável, que é Bartimeu, e o outro representando a conversão genuína, que gera justiça, mostrando que a salvação que Jesus tem é para todas as pessoas. Eu gosto de agir assim. Aproveita mais essa oportunidade, ô Jesus. Aproveita aí, coloca a mão no ombro de quem está do teu lado. Coloca, você não sabe às vezes nem quem está do teu lado, você não tem conhecimento. Fala para essa pessoa: Jesus manda te dizer que a salvação é para tu também. Jesus, ele atravessa Jericó, está aqui no texto. Ele atravessa Jericó para encontrar um homem, meu Deus, e mudar a história de vida desse homem. E eu quero aplicar algumas coisas aqui na nossa vida esta noite. O que nós podemos aprender, tanto com a vida de Zaqueu, quanto a vida de Bartimeu? O Bartimeu cego nos ensina que, primeiro, devemos buscar a Jesus com perseverança e fé. Não tem outra forma
de encontrarmos Jesus ou nos relacionarmos com Ele, se não for desta maneira, perseverança e fé. Por que aquela mulher, depois de ter perdido a dracma perdida, a Bíblia diz que ela diligentemente, com todo o cuidado, com todo o esforço, varreu a casa, procurou até encontrar? Porque aquela dracma representava algo muito importante, o relacionamento dela com o marido. Ela não podia perder aquela dracma. E relacionamento com Cristo não pode ser diferente. Nós temos que buscar a Jesus em perseverança e fé, superando obstáculos e abandonando todo o passado. Existem pessoas que, infelizmente, por causa de obstáculos, estão sempre dizendo: não, não é a hora, não, eu não vou, eu não quero encontrar com Ele agora. Olha, Jesus está aqui esta noite pode ser a sua. Oh, Pai, aleluia. Segundo, com Bartimeu nós aprendemos que precisamos reconhecer a nossa necessidade, e para isso é necessário que haja a humildade no nosso coração, que há a virtude de reconhecer as próprias limitações, fraquezas, agindo com modéstia. Será que nós teríamos no nosso meio esta noite alguém que pudesse declarar com propriedade: ah, pastor Miguel, eu não preciso de Jesus? Meu Deus, oh, aleluia, eu já dei meu testemunho aqui, quanto eu precisava de Jesus, meu Deus do céu. Então, aprendemos com Bartimeu que nós precisamos reconhecer a nossa necessidade. Aprendemos com Bartimeu que nós precisamos reconhecer que necessitamos da pessoa de Cristo, porque o primeiro passo que Bartimeu deu aqui para receber a cura foi reconhecer a sua própria cegueira e se levantar para buscar Jesus, ou seja, indo ao encontro da verdadeira luz. Pode colocar para mim Evangelho de João 8:12, aleluia. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, aleluia, mas terá a luz da vida. Aprenda uma coisa interessante aqui: andar com Jesus leva-nos a ter olhos espirituais abertos. Andar com Jesus significa pisar ou caminhar de forma segura em seu caminho. Buscar a luz de Cristo, ou experimentar da luz de Cristo, nos leva a olhar para as coisas que estão à nossa volta e dizer que muitas coisas não vão fazer bem para a minha vida espiritual. Jesus, na verdade, Ele quer nos dar clareza, entendimento, para que nós possamos viver uma vida verdadeiramente pautada na palavra. Queridos, Bartimeu nos ensina que precisamos urgentemente abandonar todo o pecado. Em algumas traduções fala que ele lançou fora de si a sua capa, que representava o seu passado, o seu estado. E nós também devemos deixar de lado todo o embaraço, o pecado e a velha vida. Para quê, pastor? Para seguirmos fielmente a Cristo. Pastor, e com Zaqueu, o que nós aprendemos? Ele também, Zaqueu, perseverou na busca e superou obstáculos. Nasce um desejo muito forte
no coração de Zaqueu, Caio. Eu acredito que quando Zaqueu toma a ciência, o conhecimento de que Jesus Cristo haveria de passar ali naquele lugar, a Bíblia diz que Jesus atravessava Jericó. Nasce no coração de Zaqueu um desejo de conhecer o Salvador, o Messias, o Filho de Deus. E ele tenta, a princípio, encontra diante dele uma grande barreira, uma multidão incansável, e seu estado era pequenininho, a estatura dele era de baixa estatura. Ele tentava e não conseguia. Mas aí, como muitos de nós, Zaqueu, ele fez o certo. Quer saber de uma coisa? Eu não estou podendo não, mas eu vou montar uma estratégia aqui, eu quero ver. Ele subiu em um sicômoro, em uma figueira brava. Aquela era a estratégia. E ele estava achando que até ali estava tudo bem. Não, eu só quero ver ele. Quero mais nada não, pastor Hélio, só ver. Quando na verdade ele foi surpreendido. Jesus quer surpreender muitas pessoas aqui dentro esta noite. Lembra que a pergunta que Jesus fez para ele foi: que queres que eu te faça? Ele não esperava, mas Jesus olha para o alto, direciona seu olhar santo para ele: Zaqueu, pode descer, porque hoje me convém pousar na tua casa. É como se Jesus estivesse dizendo: Zaqueu, hoje está chegando salvação para o teu lar, Zaqueu. Está chegando, Zaqueu. Está chegando o seu momento, Zaqueu. Aleluia. Zaqueu entendeu uma coisa: que o encontro com Jesus gera mudança. E nós devemos, queridos, ser humildes para receber Jesus. Que não devemos nos apegar a coisas materiais, não. Você pode ter tudo o que você quiser, mas prioriza a sua vida para Cristo, para Ele. O encontro de Jesus com Zaqueu e o encontro, esse encontro de Jesus com Zaqueu é o encontro do Salvador com o pecador, confirmando justamente a palavra que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Mais uma vez, oh glória, olha para o teu amigo do lado aí, teu irmão do lado aí, fala bem alto assim, fala: meu irmão, existem oportunidades que são únicas. Oh aleluia. Esta noite Jesus está batendo a porta de muitos corações, esperando que alguém abra e o receba. O Senhor Jesus Cristo demonstra que a salvação é para todos, sejam ricos, sejam pobres. Entenda uma coisa: enquanto Bartimeu buscava a luz, Zaqueu buscava propósito, e ambos encontraram salvação na pessoa de Jesus. Olha para cá, todos estão ao alcance da graça divina, independente do seu estado. Ainda que você dissesse para mim esta noite: pastor, oh Jesus, pastor, o senhor não conhece a minha vida, a minha história é triste. Sabe para que você veio aqui esta noite? Para ouvir Deus falando com você. Por mais triste que seja a história, eu posso transformar em uma história de bênção. Posso. Todo poder, tanto no céu quanto na terra, está com o nosso Senhor. Não existe nada que Jesus não possa fazer. Zaqueu nos ensina que Jesus
nos conhece pelo nome. Pela última vez, toca aí no seu irmão de lado aí. Fala assim bem alto, fala: meu irmão, talvez você não tenha percebido, mas entenda uma coisa: Jesus conhece o teu endereço, o teu nome e aonde você está agora. Ele sabe. Tem muita gente aqui que o pastor Miguel ainda não conhece pelo nome, mas eu não posso deixar de louvar a Deus, Denilson, porque a palavra me garante que mesmo que tivesse 3.000 pessoas aqui, Ele conhece um por um. Ele sabe exatamente como você chegou aqui na presença dEle esta noite. Mas Ele manda te dizer que Ele tem refrigério, Ele tem salvação, Ele tem transformação, Ele tem milagre para realizar na tua vida. Oh Deus Santo e poderoso, aleluia. Antes de Jesus passar, Bartimeu era cego e mendigo. Depois virou seguidor e adorador. Antes de Jesus chegar, Zaqueu era egoísta. Depois virou um homem generoso e justo. Isso por quê, pastor? Porque encontro com Jesus traz marcas profundas. Vou falar olhando dentro do teu olho, sem medo de errar. Ou eu queria descer, eu gosto de pregar no meio do povo, mas não pode. Presta atenção. Presta atenção. Alegra o teu coração. Por quê, pastor? Porque nós estamos falando de uma pessoa que conhece a sua vida por inteiro. Não é possível esconder nada dele. A Bíblia nos revela em Atos dos Apóstolos que todos os dias, Caio querido, todos os dias, o próprio Deus, na maior essência dele, que é o amor, transforma vidas e acrescenta à igreja as vidas que vão sendo transformadas. Deixa eu dizer uma coisa para você, Ministério de Louvor, pode vir para cá. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Enquanto o Ministério de Louvor vai entoar uma canção, eu quero fazer um convite para você. Olha para cá. Olha para cá. Eu fiquei uma semana jejuando e orando por esta palavra. E o Senhor ministrou fortemente ao meu coração. Esta é mais uma noite em que pessoas, pela fé, podem sair daqui curadas. Esta é uma noite que famílias podem ser restauradas. Esta é a noite em que, ouvindo esta palavra, você está sentindo que ela está produzindo efeito aí dentro. É a noite de você se levantar e declarar Cristo como seu Senhor. Talvez você diga para mim essa noite: pastor, já aceitei Jesus lá atrás, mas eu estou desviado, eu estou distante da comunhão com o corpo de Cristo. Esta é a noite de você receber a restauração.
É a noite. Agora, é preciso crer, é preciso ter fé. Não, eu vou lá na frente porque eu creio que esta é a minha noite. Enquanto eles louvam, você vai se levantar do teu lugar. Eu queria que a igreja se colocasse em pé para adorar o Senhor. Você vai sair do seu lugar, vai vir aqui porque eu quero orar pela sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Vamos adorar. E você saia do seu lugar e venha. Deus tem coisas novas para você. É noite de salvação, é noite de transformação, é noite de milagre. Adore, igreja, adore enquanto eles vêm, adore. O seu amor é como furacão. Isto, saia do seu lugar, venha. Ao vento de sua misericórdia. Eu quero os obreiros aqui, por gentileza. E então de repente não vejo mais minhas Aleluia! aflições, eu só Meu vejo Deus! a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Ele me amou. Isso, declare isso. Ele me ama. Oh, Ele me amou. Ah. Isso, igreja, continue adorando a Ele. A Ele, a Ele. Tem ciúmes de mim. Oh, glória! O seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não Meu Deus! vejo mais minhas Santo Deus! aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Diga Ele me amou. Ele me ama. Ele me amou. Meu Deus, oh glória! Ele me amou. Obrigado, Senhor! Ele me ama. Ele me amou. Diga isso, igreja! Ele me ama. Ele me ama. Ele me Glória a Deus! Isso! Continua o teclado aí. Igreja, estende as suas mãos para cá em nome de Jesus. Pai, nós queremos te louvar, Pai. Essas vidas que vieram ao teu altar, vieram, meu Deus, trazendo com elas a esperança, Pai, de alcançarem no Senhor a transformação que precisam, o renovo que precisam. Pai, se tem alguém aqui diante do teu altar que está se rendendo pela primeira vez ao Senhor, Pai, o nosso pedido é: escreva o nome dessa pessoa no livro da vida, Pai.
produza toda a transformação que ela precisa. Pai, em nome de Jesus, se houver alguém com enfermidade, derrama da tua unção de cura agora, e que essa pessoa saia restaurada, curada, para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que você receba nesta noite o renovo do Senhor, que você receba o fortalecimento, que você receba a cura, em nome de Jesus. E a igreja aplauda ao Senhor, a Ele. Você crê que tem um cuidado de Deus especial com a sua vida? Então saia daqui hoje entendendo que Jesus te ama de uma forma especial, por isso Ele te trouxe aqui. Amém? Deus abençoe a vida do pastor Miguel. O pastor Miguel está lá em cima no instituto, está ajudando a gente lá de uma forma muito especial, e tem sido muito prazeroso para mim conviver todos os dias com o pastor Miguel. Pastor Miguel é um encorajador. Você pode chegar triste perto dele, ele dá um jeito de abrir o seu sorriso. Ele tem essa autoridade de abrir o seu sorriso, de jogar para cima e dizer que Deus vai resolver a situação, Deus vai ajudar, e que você continue, pastor Miguel, esse homem que nos encoraja a amar mais o Senhor. Ele tem sido um vovô lá em cima, né, Nicole? Ajudando a gente, cuidando de nós. E a gente tem sido muito grato a Deus de conviver bem de perto com esse homem que ama o Senhor dessa forma tão escandalosa, pastor. É bom ver esse amor escandaloso de Deus na sua vida. Amém? Pastor Marcel está pregando na Wesleyana em Cataguases, por isso não está presente. E é muito bom poder saber que Deus tem falado conosco de uma forma especial. Estenda suas mãos para cá em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E a igreja diz: dê um abraço apertado na pessoa que está do seu lado e tenha uma semana especial em nome de Jesus.